Vamos ver aqui, ó. O capitão que reescreveu Bleach. Bora lá, Sosuke Aizen. Vídeo do O Analista. Bora descobrir se foi pedrada esse vídeo ou não. Bora lá. Salve, salve, meus analistas! Hoje falaremos sobre o mestre das Gosta de Camelot? O pior que eu gosto. É a música chamada Soul Society. ilusões, Itachi Uchiha. Mas antes, se inscreve o quê? no mestre das ilusões, Itachi Uchiha. Mas antes, se inscreve no canal e... Sabia. Tome. Yokoso. Hoje é dia de falar simplesmente de um dos maiores e mais bem escritos vilões de todos os animes. É isso. Apenas acabou. Não precisa nem ver o resto do vídeo. Aquele que foi capaz de colocar até os telespectadores em uma ilusão. Aquele que é superestimado ao mesmo tempo que é subestimado pela própria comunidade. Aquele que tem a cadeira mais resistente de toda a ficção. Senhoras e senhores, a análise de hoje é finalmente sobre o Sosuke Aizen. E o vídeo de hoje é bem longo, em especial aos 30 mil inscritos do canal. E eu adiantei um pouco desse tema na fila dos personagens que iriam vir aparecer sobre Bleach. Então, isso aqui tá vindo um pouquinho antes de tudo. E o vídeo será dividido em várias partes. Primeiro iremos comparar Aizen a outros vilões de Shonen. Também falaremos do simbolismo em sua narrativa e trajetória, habilidades e a Bankai Simbolismo? Nada disso existe, cara. de Aizen. E por último, vamos falar um pouco sobre aquela polêmica de Aizen versus o Esquadrão. Ah, não, tinha que ter Power Scaling. Caralho, mano. É isso que o povo gosta. Vou dar o pão em circo pro povo. Vamos ver lutinha. Ah! Zero. Claro que falarei muito mais coisas além disso, mas tudo rondará. Cara, mano, eu que tô errado, eu tô procurando, né? Eu tô querendo saber de filosofia no Battle Shonen, mano. Diante desses 5 pontos. Então, já pega um cafezinho, um chá, uma pipoquinha, senta aí e bora aproveitar esse longo tempo junto falando sobre esse personagem incrível. Mas, antes de começarmos, eu também preciso que você faça a sua parte. E sim, mano, por favor, já deixa seu like, inscrição e comenta aí o seu capitão favorito ou algum personagem que você gostaria muito que aparecesse aqui no canal. Ajuda também hypando o vídeo se você tiver pelo celular, e a nossa missão aqui é tornar ele o top 1 do canal, pelo menos até outro vídeo mais maneiro ser produzido por aqui, né? E se você anda curtindo meu trabalho aqui na plataforma, aproveita para dar uma olhadinha na aba de membros. Te garanto que é mais barato que muito lunch por aí, Kusal. E você ainda tem direito a vídeos antecipados, além, é claro, de me dar uma grande ajuda. Por fim, se você curte a parte de escrita, literatura e novels, eu tenho meu livro que está aqui na descrição. Se você quiser analisar o analista, fique à vontade. Dito isso, bora pro vídeo. Vilões Shonen. Para começar, vamos falar sobre todo o esquema das coisas que temos hoje em dia. Vilões na ficção vêm cada vez mais tendo seu lado na história. Sempre somos apresentados tanto lado do herói quanto o lado do vilão. Como, por exemplo, o Madara Uchiha em Naruto, onde Madara eu respeito. tivemos que ele tinha um grande plano, que cá entre nós não era dos melhores não, porque dependia de um monte de coisinha. E que ele tinha motivos claros e totalmente interligados com seu passado, o que faz suas ações terem significado. Por outro lado, nem sempre temos a explicação dos motivos do vilão diretamente explicados em seu passado. Esse é o caso do Aizen, por exemplo. Sabemos que o Kubo tem uma licença poética quando se trata de alguns conceitos. Em diversos momentos, ele prefere deixar as informações mais abertas. Ele falou que ele não vai mostrar o passado do Aizen pra ninguém, porque parte do apelo do personagem é ele ser uma força misteriosa. Mas o Kubo também já falou que o Zaraki não ia ter Bankai. Então, Kubo, se decida. Abertas e passivas de interpretação, do que dar uma resposta mais concreta e que, bom, geralmente a que a gente gostaria de ouvir. E muitas vezes isso pode acabar sendo bem ok, mas também tem momentos em que isso é um problema, como foi na luta com o Yami. O caso de deixar o passado de Aizen em aberto, A luta do Yami é um dos maiores erros de Bleach. pelo menos eu achei bem razoável, porque uma coisa que eu sempre vejo é a galera reclamando, de não saberem do passado do vilão e assim não entenderem os seus motivos. Eu já ouvi até gente dizendo que o Aizen é mau porque sim, como se não tivesse nada de errado na sua society. Mas Fala nada. todo esse raciocínio Nem sei se comento. é bem errado ao meu ver. Primeiramente, a execução dos motivos de Aizen ser um vilão estão sim presentes na obra, mas a escrita disso é bem mais sutil do que Não, exposta. ele fala, esse sistema está errado, eu vou mudar o sistema porque eu tenho a força pra isso, pô. É bem direto ao ponto, na verdade, né? Vocês não veem que a sua sociedade tá uma merda? Vocês não veem que esse sistema tá tudo quebrado? Vocês não veem que vocês são abusados? Vocês não veem que a Central 46 é uma fudida?
O Aizen, na verdade, tá certo em muitas coisas, né? O público de shonen comum está acostumado com grandes flashbacks, com explicações detalhadas do porquê o vilão se corrompeu e tudo mais. Mas meio E Naruto do moral. que isso tudo já tá na história, sabe? E esse é um dos grandes casos em que eu não senti a necessidade de infodump acerca do passado triste do vilão, pois já está tudo em sua luta final O Aizen não tem passado triste, né? contra Ichigo, e também na Nem vai ter. Mesmo se ele tiver um passado, não vai ser um passado de dor e sofrimento. conclusão em que ele chega após ter sido selado. Mas essa parte a gente vai deixar um pouco mais pra frente do vídeo, beleza? De todo modo, eu já falei aqui no canal isso mais de uma vez, mas eu acredito que um problema de Bleach é que ele sempre tenta se adaptar ao modelo shonen. Não é um grande problema, ao meu ver, se seu ritmo fosse algo mais similar ao que Araki faz em Jojo. Realmente, acho que todo mundo concorda que Bleach, numa revista com mais liberdade, iria conseguir fazer exatamente o que ele gostaria. Tanto é que no arco final ele fala, cara, como não tinha mais um anime, eu não tinha que mais me segurar no mangá, porque isso eu acho bem errado, tá? Ele falou, quando o anime entrou em ato, eu fiquei feliz que eu poderia escrever Bleach da forma que eu gostaria. Porque eu não teria que me preocupar com aquilo ser adaptado para anime. Então poderia ser mais violento, poderia tratar de temas mais complicados. Só que eu acho isso um baita erro, cara. É a mesma coisa que falaram pro Oda, não, que me falaram que o Oda faz, não, ele bota as lutas pro anime expandir. Cara, eu acho tão errado. Você tá impactando a sua obra, a sua arte por causa de elementos externos. Então, sei lá, não é legal. E o Kubo falava que ele sentia dor física assistindo o anime, né? Que depois da Soul Society ele passou a conferir pessoalmente todos os diálogos do anime. De tanto que eles estavam mudando coisa e errando coisa. Então, é foda. Ele acho que assim, dá pra ver que ele conseguiria fazer mais coisas diferentes e tal. O arco final já tem um pouco disso, né? Ele não se sente preso pelo anime, mas eu acho isso muito ruim quando acontece com os mangakas. Eu acho que sua divisória de arcos e também lançamento de capítulos poderia ser muito mais sutil e aprofundada, e o autor talvez não precisasse passar por tantos picos ruchados em sua publicação. Tá, e aonde eu quero chegar com tudo isso? Bleach tem um tom diferente dos outros animes do Big Three. Eu diria que, se comparar ele com One Piece e Naruto, Bleach venceria em algumas instâncias, dentre elas a questão de todo o planejamento, e nisso podemos ver que o Aizen está muito bem inserido. Todas as partes que envolviam a presença de Aizen, principalmente nos primeiros arcos da história, são estruturas de história completamente diferentes, né? O One Piece tá no mundo, Naruto eu acho que tá... Se fosse pegar aquele triângulo da estranheza, One Piece é mundo, 100%. Naruto, cara, pior que eu acho que Naruto não seria personagem. Acho que Naruto seria acontecimento. Trama, né? No sentido de a linha de acontecimentos é muito relevante em Naruto. Não só pela boa coreografia das lutas, que a gente tem o macro e o micro, né, de acontecimentos. Toda obra de ação focada em ação é muitas vezes... Filme de luta, Ip Man, Jackie Chan e tal, é focado em acontecimentos, porque são a cadeia de ações que acontecem na luta e o que leva às lutas. E Naruto, apesar de ter muito drama de personagem, lembrando que uma coisa não significa que a obra não tenha o resto, tá? É só que ela se foca. Eu acho que Naruto não é um estudo de personagem. No livro do Live Up, ele fala mais sobre isso. Enquanto Bleach, que deveria ser personagem, deveria ser o Ichigo, ele falha nisso. Ele falha, na minha opinião, de ir adentro do Ichigo pra gente compreender melhor o personagem. Que a gente estava comentando no vídeo passado. Tinha que ter ido mais a fundo no Ichigo. Não só em momentos de combate, não em momentos de power-up, não só em momentos da aventura em si, mas do momento dele sozinho, né? Que a gente vê várias vezes, mas tinha que ter tido mais pra gente entender o íntimo dele. A gente não entende direito o íntimo do Ichigo. E querer essa divisão entre quem gosta e quem não gosta. Quem já tem uma predisposição a se interessar por isso e quem não tem. A técnica de narrativa serve exatamente para diminuir esse vale, né? Essa divisão. Tem boas explicações para serem do jeito que são, e podemos ver que o Kubo sempre teve bastante controle sobre isso. Ele conseguiu fazer com que diversas explicações envolvendo muitos eventos tivessem um ponto de convergência em sua origem, que é o plano Master Blaster do Aizen, e eu diria que isso é bem interessante e bem executado. Por exemplo, se você tinha alguma descrença de que o Ichigo fosse solar o Byakuya no começo da obra, ela é facilmente quebrada pelo fato disso ser parte do plano do Aizen. Sim, ele planejou que ele fosse derrotar o Byakuya. Tava tudo dentro do plano e tava tudo esperado. Eram vários e vários testes para ver até onde o Ichigo iria. E não tem como dizer que isso é algo como um retcon, pois vemos que tem muitas coisas amarradas desde o início da obra, o Ichigo já é muito poderoso. a isso. Não dá pra improvisar. O negócio é que o Aizen
você aceita ele prever tudo até um certo ponto. Depois começa a perder o controle e o personagem fica tão distante que fica desinteressante. Eu acho que isso marca muito quando ele vai pra Karakura Real dentro da Society com o Gin. A cena que marca bem isso pra mim é ele falando que previu até o Gin. Isso pra mim quebra demais. E tirar isso do nada, sabe? E não, todos os eventos estão interligados, desde o flashback de Everything But The Rain até a luta do Ichigo contra o Kyoha ou a origem do poder Quincy em Ichigo. Tudo isso tem pistas nítidas na história. Vemos até mesmo na novel Spirits Are Forever With You que Aizen pensou até nos detalhes de separar Zaraki, Byakuya de Yamamoto, e por isso ele pegou Orihime para que o Ichigo a seguisse, ao mesmo tempo Isso aí no próprio anime fala. que o Ichigo atrairia tanto o Zaraki quanto a Rukia, e nesse caso também atrairia o Byakuya, sendo assim uma ótima estratégia para retirar esses capitães, ao mesmo tempo que lida com o Yamamoto. E essa parte pode até ter sido um retcon feito através da novel, mas ainda assim não muda o fato de ser Mas ele fala isso na guerra mesmo. De que ele tinha que dividir a força da Society para diminuir os problemas. Não só eles, como a Unohana também, tá? algo super plausível e bem executado, como faz jus ao nível dos detalhes esperados do Aizen. Some tudo isso. Vou repetir de novo porque eu sempre repito isso. Ele esperava traição. Não que seria morto e muito menos que seria assim que ele iria evoluir. Mas você sabe que isso resulta em nada? No final, e daí? No final, ele estava um passo à frente sempre. Isso tira a graça da cena. Pra muitas pessoas, inclusive pra mim. Porque o personagem fica muito distante, tá tudo sempre no plano, tudo ele tem um counter, tudo ele consegue superar. Ele grita por um segundo e depois volta, cara, tranquilo. Não importa se ele não previu que o Gin ia conseguir matar ele, a Hogyoko recuperou ele. Efetivamente, dá na mesma coisa. Tem explicação porque o Yamamoto não usou Bankai? Não tem uma explicação dentro da obra, dita na obra. Né? O que é implícito é que a Bankai dele, perto de outros membros ali no perímetro da cidade, não iria ser bom. Né? Poderia afetar os outros Shinigamis. Mas efetivamente ele não usou porque não era o momento do Yamamoto usar pra história. É tipo isso. O que eu acho que também é um semi-erro. Ah não, mentira. Quando ele vai usar a Zanpakutou dele de verdade, chega o Wonder Wise. E ele absorve toda. Quase cai na bancada de esquecimento do Aizen aqui. Ele absorve todas as lâminas da Ryujin Jaca. Quase cai na bancada de esquecimento. Quase. Ah, não me pegaram. Não foi roteiro. O Aizen cria o Wonder Wise lá no Eco Mundo, especialmente para counterar o Yamamoto. Desde o início do plano do Aizen aparece ele trabalhando no Wonder Wise. Aparece o Wonder Wise é todo... Aí ele fala, não, o Wonder Wise é importante, o Wonder Wise tem um papel, o Wonder Wise é pica, o Wonder Wise vai ser nosso trunfo. E aí chega aqui, o Wonder Wise era feito pra quê? Pra armazenar as chamas da Ryujin Jaca e impedir o Yamamoto de usar a Bankai, porque ele absorvia o espírito ali da espada. Então isso foi planejado, muito bem planejado, muito bem executado, inclusive. Isso com o lance do preparo para quase cair na bancada do Aizen. Aizen, você não me escapa. Cubologia aqui em alto nível. Conter Zanka no Tachi, e vemos que ele realmente tinha um gigantesco preparo esperado de tudo que Kubo havia prometido com esse personagem. Ele atendeu às expectativas. A própria parte Hollow do Ichigo foi moldada a partir da vontade do Aizen, dando assim muita credibilidade ao personagem de ser um cientista com uma ampla visão acerca do potencial do protagonista. E eu tô louco pra falar mais sobre os paralelos entre Aizen e Ichigo, mas só pra finalizar meu ponto, Aizen precisa ter um passado revelado pra ser compreendido? Cara, eu diria que não, porque vemos que o conceito do Aizen engloba os de muitos de seus espadas ao longo da obra. Eu diria até que no final da Guerra Sangrenta de 1000 Anos, ele conseguiu contemplar todos os aspectos da morte de cada espada, e isso facilita muito a sua compreensão, assim, fazendo a necessidade de um flashback descartável. Por exemplo, nós temos aí que Aizen tem a ira do Yami por querer ser um vitorioso, a ganância do Aronieiro em acumular poder a todo custo, a loucura do Zael Aporo em seus experimentos com Hogyoko, Horrificação, White, etc., o êxtase do Zomari em se confundir com um deus, a destruição do Green Joe em poder derrotar seres acima de si para permanecer no topo, como o próprio Soul King, o desespero autodestrutivo de Noitora em cultivar algum oponente forte o suficiente para o derrotar, o vazio de Ulquiorra em permanecer confinado e isolado de tudo e todos, o sacrifício de Haribel em servir como alvo para que o Ichigo derrotasse Yurrabarra, a senescência de Baragan em ser imortal e vencer o próprio tempo com a existência eterna, e por último, a solidão do Stark. Paralelo legal, não sei se é intencional, não sei se é aquele caso de procuro padrões e os encontro,
Mas, de qualquer forma, é um paralelo muito legal que eu não tinha pensado. Em não ter mais ninguém pra estar ao seu lado. Esse último especial sendo fundamental para nós entendermos o personagem, já que Ichigo compreendeu a verdadeira essência solitária de Aizen em sua batalha com o mesmo. Ele nasceu com poderes excepcionais e sempre esteve procurando alguém que pudesse ver as coisas com a sua perspectiva. Ele supriu sua solidão da maneira oposta ao Stark. Enquanto o Lobo Solitário era uma anomalia e queria se encaixar, Aizen procurou avançar Aí ele foi cubólogo. O analista está evoluindo na sua cubologia, mandou bem. ainda mais a fundo por poder. Ele abraçou a solidão. Stark se dividiu, enquanto Aizen continuou avançando cada vez mais em seu ego. Aizen englobou todos os aspectos da morte de seus subordinados. E, se formos olhar por um lado meio simbólico da coisa, vemos que o Aizen é o mais humano dentre todos esses personagens. Sua evolução é baseada no sentimento primordial do medo, ou, se você quiser relacionar ainda mais ao Noitora, o desespero. Isso é diretamente refletido no próprio Hogyoku, que atende aos desejos mais profundos da alma de um indivíduo. E, sempre que Aizen se via encurralado, ele evoluía para uma forma ainda mais poderosa, assim como a humanidade, que permanece sempre em constante evolução perante os males do mundo. Aizen desejava suprir todas as necessidades e abraçar sua solidão como um todo, sempre desprezando a Soul Society e querendo se desagarrar de sua essência como Shinigami. Esse, inclusive, é um dos motivos dele não ter usado sua Kyoka Suigetsu contra Gin ou Ichigo, pois, desde o momento em que ele ascendeu a Hogyoku, ele desejava não depender mais de tais amarras com aquilo que ele sempre desprezou. No caso, os Shinigamis, a natureza. Não só isso, mas talvez a própria Zanpakuto ali naquele momento estivesse inacessível para ele por causa da rejeição que ele dá pra Zanpakuto, né? Se Zanpakuto também é parte do alter ego dele, tá sendo rejeitado, a Zanpakuto não vai funcionar direito. Deles. E é claro que isso vai mudando com o tempo. Já vemos que após ele ter recebido o ataque do Mugetsu, sua vontade fraquejou e ele desejou brevemente que tudo voltasse a ser como antes. Quase como se ele tivesse se arrependido de todo o caminho que percorreu. Aquele humano que estava à sua frente o frustrou de uma maneira tão violenta que toda aquela solidão parecia não valer mais a pena. Assim, ele foi derrotado por Urahara e selado. E após muito tempo de confinamento, sua mentalidade também evoluiu. É claro que ele não ajudou os Shinigamis contra Yhwach de graça, mas no final do arco da guerra, podemos ver que ele compreendeu a essência de Yhwach. Ele cita que o mundo em que Yhwach queria criar seria de fato isento de medo, mas sem o medo não existiria também a esperança. E eles poderiam sim seguir vivendo apenas por viver, mas que para Aizen isso seria completamente diferente de uma jornada com o propósito de superar seus medos e fraquezas. E no final ele compreende o valor da coragem. Ele compreende. Por isso que o momento do Aizen ter descoberto a Bankai é no Mugen. É o momento. Se não foi ali, não é nunca mais. De que superar o medo é importante, que ele deve evoluir acima do próprio motivador dele. E é sério que vocês acham que mesmo com tudo isso, o Aizen precisa de um flashback? Tipo, olha toda a evolução da mentalidade desse personagem. A jornada pela compreensão da coragem acima do medo que o guiou a evoluir para picos cada vez mais altos. Fora que todos nós sabemos que a Soul Society tinha já diversos problemas. A própria trama de Touzen reflete exatamente esse aspecto, com as injustiças ou toda a evolução da conjectura do Yamamoto em ser cada vez mais apegado às leis e tradições que poderiam sim ser usadas de forma errada ao sistema. Eu pelo menos não vejo necessidade de um flashback explicando coisas que já foram ditas na obra através de outros personagens. Seria legal ver o ponto de vista de um Aizen mais novo perante tudo isso? Sim, seria maneiro e tal, mas não é necessário, entende? Nós já sabemos toda a opinião dele acerca disso, e ficar voltando nesses temas pode acabar sendo desnecessário e, acima de tudo, redundante. Mas essa é só a minha opinião. Parte 2. Simbolismos. Nós pensamos em uma flor diante de um penhasco como bela, porque nossos pés param na borda do precipício, incapaz de dar um passo, ao contrário daquela flor, que segue sem medo. Porque o medo faz os nossos pés pararem na ponta do precipício. É importante o medo ali. Em direção aos céus. Esse é o primeiro poema que vemos de Aizen, onde já temos pistas sobre sua enorme ambição. Temos também pistas de que ele vê beleza no poder, e também vemos que esse poema fala sobre coragem, quando ele diz que a flor segue sem medo em direção aos céus. É bem interessante de analisar isso, pois a flor pode estar relacionada diretamente com sua fala sobre coragem no final do mangá, assim como também pode se referir a ele mesmo, ou até a Ichigo indiretamente. Na minha interpretação, esse poema fala sobre a inveja de Aizen perante aqueles com mais poder que ele, já que vemos que esse poema é dado quando Aizen ainda é um capitão, e encarna muito de suas expectativas em transcender o divino. Outro detalhe super interessante é que o título desse poema é traduzido para Como a Flor de um Precipício, Sorewa Ganpeki no Hana ni Nite, mas há uma segunda tradução que seria Como a Flor na Parede de Pedra. E vemos ao final desse capítulo que há uma página em branco onde só mostra uma flor suja de sangue em uma parede, o que lembra o corpo falso de Aizen, morto e fixado em uma parede com uma espada, remetendo a tal flor. E toda essa questão da flor também pode estar indiretamente aplicada no significado de Kyoka Suigetsu, e isso é bem confuso e pode ter vários significados, então vou deixar pra falar sobre isso já já. O outro poema que temos dele é quando ele já Kyoka Suigetsu é tipo uma Lotus, né? ascendeu ao Hogyoku.
As pessoas são imitações dos macacos e deuses são imitações de humanos. Esse é o poema presente no volume Deus Está Morto, onde temos a ascensão de Aizen. E sim, eu poderia falar o mais óbvio aqui e já correlacionar o título ao poema e dizer que toda a inspiração é em Nietzsche. Mas eu quero ir por outra linha de raciocínio por aqui. Já tem um texto colossal no Reddit sobre isso. Ao comparar macacos a pessoas e humanos a deuses, a minha interpretação desse poema é que Aizen descarta a ideia de que qualquer tipo de hierarquia exista. Pessoas imitam macacos e deuses imitam humanos, logo são todos meras imitações. E para ele, nada disso é definitivo. Tudo que vimos em seu diálogo com Inclusive, toda a hierarquia que existe hoje em dia no mundo de Bleach foi formada artificialmente, né? Então, de fato, não existe. O mundo original de Bleach é um caos. Shinji, onde ele explica que os deuses são criações para humanos de mente fraca depositarem sua esperança, faz total sentido. Ou seja, o desejo da evolução de Aizen é para ele meramente estar acima de todos esses conceitos que ele julga igualmente inferiores. É claro que essa não é a única interpretação possível do poema, mas foi a que eu mais compreendi e aceitei, juntamente do termo Deicida, onde vemos que corresponde ao título de vários capítulos dessa reta final. Eu falei um pouco sobre essa parte no vídeo que eu fiz sobre o Gin, mas Deicida é um título que corresponde tanto a Gin, que deseja eliminar o Aizen, sendo uma ameaça que pode alcançar os céus, mas também corresponde a Ichigo, por ser também aquele que derrota Aizen definitivamente ao mudar a mentalidade do mesmo. Claro que na prática tem a ajuda do Urahara e tal, mas eu tô falando só da parte simbólica. Mas ao mesmo tempo, o termo Deicida também é referente ao próprio Aizen, por ser aquele que teoricamente iria roubar o trono de Deus, que aqui está sendo representado. Essa era a interpretação inicial de todo mundo na comunidade de Bleach na época que os capítulos estavam saindo. Como Rei das Almas, sendo esse o maior objetivo do personagem. Ele atua como Lúcifer, fazendo uma revolta celestial e convencendo outros de sua casta para... Eu acho que comparações com coisas ocidentais têm sentido, principalmente na parte final da obra. Mas nessa parte aqui, eu ainda acho que existem alguns elementos que talvez sejam... essas interpretações sejam mais artificiais do que reais, vamos dizer assim, né? Não que não tenha uma conexão nenhuma, mas que podem existir outros elementos que não estão tão na cara pra gente, que foram as inspirações reais. Mudarem a ordem da hierarquia do mundo. É claro que Lúcifer é de uma visão teológica não canônica à Bíblia. Sim, ele é uma figura que você pode falar que é luciferiano e tal, mas ao mesmo tempo você pode falar que ele é várias outras coisas também. O ponto é, qual que é a inspiração real? Nunca saberemos. Então, ok, fazer paralelos e tudo mais. O que eu sempre aviso é, cuidado na hora de achar que todos os mangakás usam só elementos do ocidente para contar suas histórias. Só isso. Eles estão em outra cultura, em outro planeta, basicamente. Então eles vão usar referências muitas vezes mais próximas deles e misturar com outras coisas. Tem a ordem da hierarquia do mundo. É claro que Lúcifer é de uma visão teológica não canônica à Bíblia Sagrada, mas podemos ver que toda essa trama de Aizen se encaixa como uma luva na história. Ainda mais se formos lembrar de todo o papo. O Zayel tem, claro que tem, mas eu não falei que não tem. Eu falei que o negócio é... você tem que olhar por vários ângulos. Muitas vezes as pessoas no Ocidente olham tudo com a visão do próprio Ocidente. Então, essa referência foi com certeza para isso. Será que não tem mais nada? É isso que eu tô falando. Podemos ver que toda essa trama de Aizen se encaixa como uma luva na história. Ainda mais se formos lembrar de todo o papo de Aizen ser um aglomerado dos aspectos da morte de seus espadas, como isso também está muito interligado a pecados capitais e tal. Tudo isso para ascender como um deus perfeito com a ajuda do Hogyuko. E o mais irônico disso tudo é que o ego de Aizen, que o fazia progredir e evoluir, também foi o causador de sua derrota ao subestimar Ichigo e não utilizar sua Shikai por orgulho de seu poder e assim receber um Mugetsu, resultando na verdadeira queda de Aizen. E agora falaremos um pouco... Então, ele não usou, ele não deixou de usar a Shikai porque ele não queria. Não fica claro o que aconteceu. Porque ele se refere sempre a Zanpakuto dele como uma ferramenta. E não é o caso, né? Então, é capaz dele ter absorvido a Kyoka Suigetsu aí e ela não ter as capacidades que tinha antes, pelo Aizen rejeitar todo esse lado dele. Orgulho de seu poder e assim receber um Mugetsu, resultando na verdadeira queda de Aizen. E agora falaremos um pouco sobre... Pois é, né? Tem isso aqui também. Obrigado por lembrar, Sandro. Existe o Aizen Myo, um deus chamado Aizen. E aí você pega a descrição dele, tem várias coisas interessantes que tem a ver com o Aizen de Bleach. Então, vamos com calma aí na hora de falar, é isso, é aquilo. Uma coisa pode ser mais de uma coisa, inclusive, ao mesmo tempo.
sobre o significado de suas habilidades e também sobre sua possível Bankai. A começar pelo nome Kyoka Suigetsu. Kyoka significa selvagem ou poesia louca, e é considerado um tipo de poesia da Era Edo. E esse tipo de poesia retrata muito a subversão de coisas vulgares e mundanas e transforma a prosa em algo elegante e poético. E é sobre tudo isso que se trata Kyoka, sobre o humor da poesia em transformar uma coisa em seu oposto. E já deu pra entender a base do cubo pra fazer a habilidade Esse negócio de poesia não existe não, e muito legal que ele botou o livro dele ali atrás na estante do cubo. dela, né? Enfim. A segunda palavra é Suigetsu. Sui remetendo à água e Getsu remetendo à lua. Assim, Suigetsu se refere a um termo poético em que a lua se reflete na água, ou seja, é um reflexo falso de algo. E podemos relacionar isso também à questão ilusória da Shikai de Aizen. E você se lembra que eu falei que também tinha a ver com flor? Então, exatamente. Kyoka Suigetsu também tem uma relação com a questão da flor. Pode-se ver a flor uma coisa linda dentro de um espelho, mas não pode tocar ela. Ela está além do seu alcance. Da mesma forma que pode-se ver o reflexo da lua na superfície da água, mas no momento em que se estende o braço... Eu lembro que a galera falava que tinha alguma coisa a ver com Lotus também. Agora eu não sei se eu tô viajando, mas o povo falou sobre isso. Para alcançar a água, as ondulações difundem esse reflexo. Em qualquer caso, mesmo que sua mão toque a superfície da água, o que eles estão tocando não é a lua em si, mas apenas seu reflexo. O espelho simboliza a verdade e também a vaidade. Vaidade porque o espelho é usado para admirar a si mesmo, e verdade porque o espelho permite a autoconsciência e exibe a tentativa do observador de procurar a verdade. A lua simboliza a imortalidade, eternidade e também iluminação. E a lua em Bleach significa os deuses, né? o reflexo da Shinigami e tal. A lua na água simboliza a futilidade em buscar a verdade e a iluminação fora de si mesmo. Sendo assim, podemos entender que o conceito dessa habilidade somada ao altíssimo... Lotus é a Bankai fanfic daquele final alternativo lá de Bleach, isso eu lembro, mas tinha outra coisa também, O Heiatsu de Aizen fazem ela ser Outras referências, talvez seja o negócio do Bleach Brave Souls, que tá entrando aqui na minha cabeça. extremamente poderosa, podendo até mesmo colocar seres absolutos como Yhwach em ilusões. E sobre a possível Eu não Bankai falei no nome, mas falei no conceito geral. do Aizen, eu posso ressaltar um quadro muito interessante que eu acho que possa estar completamente interligado à sua principal habilidade. Este sendo o painel em que ele diz que a adoração é o estágio mais elevado do entendimento. Ou seja, eu acredito que a Bankai de Aizen tem a ver com, primeiramente, colocar sua vítima em ilusão da Kyoka Suigetsu, para só então... Esse pá tem a ver com o fato de ser o espelho da água e conectaram com Lotus, que tinha algumas outras coisas também. Eu acho que eu vi um texto sobre isso, mas era uma interpretação de alguma coisa, então eu não estou muito seguro. fazer uma mudança ainda maior em sua psique, onde a vítima se torna verdadeiramente devota a ele, podendo tomar ações ainda mais extremas em meio a uma ilusão movida pela idolatria. Eu também tenho uma segunda hipótese, e que a gente pode pensar um pouco sobre toda essa questão da evolução do Aizen e entender sobre coragem, e sua Bankai pode ser voltada também a esse tema, onde a vítima pode cair em uma ilusão e que apenas sairá da mesma após resolver todos os conflitos internos, tipo um Izanami de Naruto, tá ligado? Enfim, estes são... Acho bons, mas se ele despertou a Bankai depois de reflexão, é possível que essa Bankai seja o contrário do que a gente espera dele, igual o foguete da Soifon. Então é possível que a Bankai dele seja uma Bankai de suporte, não necessariamente de crowd control. Então talvez possa ser o caso de... Se a Shikai dele... Porque assim, a Bankai pode elevar os conceitos ou mudar eles completamente, né? Ou transformar... Tipo, é o mesmo conceito de cabeça para baixo. Então, se ele tem controle de ilusão ali, talvez ele possa ter controle de sentimento na Bankai dele, memórias, e coisas do tipo, né? O povo fala muito de ilusão infinita, de mundo infinito. Tem muito espaço para muita coisa. Tá muito aberto, mas eu acho que se o Kubo fizer... Pensa comigo, vamos pensar narrativamente. Imagina que o Aizen usa sua Bankai na batalha final contra o Yhwach. Se essa Bankai é ofensiva, essa Bankai não vai poder vencer o Yhwach. Segundo, se essa Bankai for ofensiva, ou ela vai ser usada bem no finalzinho, mudando bem a história, como um suporte pro Ichigo, ou ela vai ser usada antes disso na batalha e vai ser superada eventualmente, que vai tirar o brilho dela. Mas a Bankai pode ser de suporte, e esse suporte pode vir a auxiliar o Ichigo e os outros personagens. E aí você tem um final com, né, um trabalho em equipe, uma ajuda, etc e tal.
Mas ao mesmo tempo pode tirar o hype para muitas pessoas. Ah, não, a Bankai não é de combate, nossa, que idiota. Sabe como é que fã de Bleach é meio biluteteia das ideias, né? Então, eu acho que é uma encruzilhada, cara. Eu acho que é uma encruzilhada. Se for para ser ofensiva, eu acho que o Kubo vai ter que deixar o Yuraba mais poderoso ainda. Para isso vencer algum momento de incrível dificuldade. Eu acho que é um negócio complicado de analisar. Assim, ele nem precisa de Bankai, mas dentro do ponto de vista comercial é realmente algo que faria muito sucesso. A Bankai não vai vencer o Yuraba. Assim, pode solucionar uma grande situação. É possível, mas aí teria que ter outras mudanças no roteiro, que aqui a gente não está considerando. A gente está considerando sem grandes mudanças no roteiro. Porque aí, né, dá para fazer qualquer coisa. O Aizen ter uma bancada de suporte seria bom, porque ele no exterior sempre foi não preciso de ninguém, sou foto sozinho, e é uma bancada de suporte seria uma subversão muito boa disso. Eu também concordo. Bom, se o Kubo inventou a bancada da Senjumaru, eu acho que ele saberia cozinhar uma bancada foda. Claro, óbvio. Então assim, ó, mudar memórias é muito parecido com mudar passado. Só que, porra, mudar memória é um pouco. Tipo, o Tsukishima, ele se insere no passado dos outros. Ele não muda o passado dos outros em si. Ele só se insere. Se a Bankai do Aizen mexer com memória, não é a mesma coisa. Mas imagina se, por exemplo, o Aizen usa a Bankai dele no Ichigo. E aí ele bota nas memórias do Ichigo todo o treino que o Ichigo teria que ter com a sua Bankai para usar o golpe certo e acertar o Rabá, por exemplo. Tipo um hack, né? Tipo um treino mental. Ele foi lá, imagina, é que fica um Dangai 2.0, né? Ele entra na mente do Ichigo e ajuda o Ichigo a treinar durante 5 anos na mente dele. E aí o Ichigo tem toda a memória daquilo, porque é como se ele realmente tivesse vivido aquilo. Seria, tipo, outro hack pro Ichigo, né? Então não sei se eu gostaria disso. Cozinhou, mas eu não sei se eu gostaria disso. Cara, mas uma coisa que poderia... ok, vamos melhorar essa ideia. O que poderia acontecer é que o Aizen usa a Bankai, entra na cabeça do Ichigo, o Aizen mete o louco falando: ah, vocês acharam que eu ia ajudar vocês? Vocês são muito idiotas. É claro que eu quero destruir a Soul Society. E aí ele luta na memória do Ichigo durante, tipo, meses e meses e meses e meses e meses. Só que na verdade era tudo o plano do Aizen. Tudo pra fazer o Ichigo lutar no 100% e superar todos os seus limites várias e várias e várias e várias vezes. E aí ele finalmente é derrotado. Só que, tipo, não, porque agora tá certo. Então você teria, tipo, um hack, que não é exatamente um hack, tipo, foi pra treinar, não. Seria tipo, não, haha, vou te comer. Aí o Ichigo, não, você não vai me comer. Aí o Aizen fica, haha, tudo de acordo com o plano. Ia ser engraçado, né? Então, assim, não dá pra saber. Não dá pra saber. Eu acho que ele vai mudar muita coisa. Eu acho que ele vai mudar muita coisa. Eu acho que ele vai mudar muita coisa. Então, ó, é que assim, todo mundo imagina que vai ser uma Bankai absoluta, porque de onde você vai? A única fraqueza da Kyokusugetsu é o corpo, você precisa de um corpo físico pra enganar o tato, e você precisa do... ou se você encosta na lâmina, pra você sair da ilusão. Agora o Aizen meio que consegue usar a Kyokusugetsu sem a liberação, né? Tudo bem que não é exatamente a mesma coisa, mas também tem os seus hacks. E aí sobra o quê, cara? Sobra o quê? O cara não pode virar Deus, entendeu? Achei essa ideia improvisada meio merda? Não tem problema, eu também acho. Que eu acho que é mais um hack pro Ichigo, eu não gosto disso. Eu só dei uma ideia aleatória aqui pra ajustar a ideia merda que eu dei. Estranho seria se eu corrigisse todo do final de Bleach numa ideia aleatória que eu tive aqui. Aí, mano, aí eu ia pra Shueisha imediatamente. Materializar a ilusão? Não. Cara, assim, ele fazer as pessoas esquecerem, eu acho que é uma boa. Sabe por quê? Apagar a memória. Dentro do contexto da luta. Porque se o Yuraba vê todos os futuros, mas ele é enganado pelo Aizen, pelo que a gente sabe, se ele conseguir usar uma Bankai que trabalhe nesse sentido, é uma possibilidade. Não adianta você ver os futuros se você esquece dos futuros assim que você vê eles.
É como se você vivesse puramente no presente. Então pode ser um counter. Sei lá. Refletir a verdadeira alma do usuário pode ser uma possibilidade. Refletir coisas como medo, inseguranças e tal é uma possibilidade, mas... A bancada de esquecimento... Não, tipo, não ironicamente, eu acho que a bancada de esquecimento pode ser real, tá? Enfim, não dá pra saber porque a gente não sabe qual o nível de mudança que eles vão fazer. São os meus chutes. E agora, por último, vamos discorrer um pouco acerca do caso hipotético em que Aizen derrota Ichigo e ativa seu Woken, para só então ir até a dimensão do Palácio Real. E isso envolve toda a questão de power scaling e diversos fatores situacionais, como por exemplo, quem da Divisão Zero seria escolhido para enfrentar Aizen diretamente, já que vemos que todos os membros precisam se sacrificar para que apenas um deles lute com seu... Eu acho que só o Ishibei já resolve a situação, hein, mano. Precisa nem dos outros. Só o Ishibei chega lá, seu nome não é mais Aizen, é Ai. Acabou. Você só fala ai, ai, ai. Acabou. Seu poder total, senão o próprio universo vai de beleléu. Além disso, ainda teria o próprio Ichibei esperando por ele, e nós sabemos o quão roubado esse cara é. Mas enfim, pode parecer contra-intuitivo o que eu vou dizer aqui, porém eu acredito que sim, Aizen tem a grande chance de sucesso, embora a outra parte de mim acredite... É porque o Aizen só tem uma chance de sucesso por causa da Rugyoko. A Rugyoko que é o hack do Aizen aí. Acredita que sim, o potencial da Divisão Zero em parar o Aizen também é verídico. Mas eu acho que a resposta definitiva não é muito difícil. Em Bleach, muitas batalhas e efeitos são decididos na questão de quem tem mais energia espiritual. Se alguém tem mais energia... Não é só isso. Cada golpe condensa energia espiritual. Quando você tem uma diferença colossal de diferença espiritual entre um e outro, ok, você tem algum tipo de diminuição ou até anulamento de golpe. Mas, cara, você tem que ser Aizen com a Rugyoko implementada dentro do peito dele contra a Suifon, porra. O Aizen não tá com a diferença de reais a ponto de anular as técnicas da Divisão Zero. Energia espiritual que o outro, logo suas habilidades fazem efeito nesse outro. E não é à toa que o próprio Rei Quincy definiu o Aizen como uma das 5 ameaças de guerra exatamente por esse motivo. Seu poder é tão absoluto que ele foi capaz de colocar Yurrabarra na ilusão de sua Shikai, não é nem Bankai, tá? E lembrando que esse era um Yurrabarra potencializado após devorar o Rei das Almas. Isso é na batalha final. Então, tipo assim, os efeitos da ilusão dele, nessa forma, poderiam sim fazer um grande estrago na Divisão Zero, já que a própria Kyoka Suigetsu é um dos hacks mais perigosos de Bleach. No entanto, devemos lembrar que, em nosso caso hipotético, o Aizen não tá pós-Muken. O Aizen não está pós-Muken. Que ele usou pra resolver muita coisa. Aizen não estava se apoiando em seus poderes de Shinigami, já que ele também estava lutando utilizando seus poderes esmagadores de Hollow, tanto contra Ishin, quanto Urahara, quanto Gin, quanto Ichigo. Nessa parte, ele ainda tinha espada, inclusive, na mão. A gente nem sabe se, primeiro, se a Kyoka Suigetsu estava funcionando. Segundo, se estava funcionando, ele teria que usar a liberação e as pessoas teriam que ver. Que é muito fácil de counterar quando você já sabe. O cara vai usar a liberação, você não olha. Resolvido. Segundo, terceiro, eu acho, né? É suposto que a liberação dele deixa ele numa instância vulnerável, igual o Byakuya. Ele pega, joga a espada, entendeu? Demora. Não é que demora, mas dentro de um Shunpo muito rápido, você já acaba com a luta ali. Imagina, o Byakuya tá lutando, aí ele pega a espada e fala Bankai, Senbonza. E tipo, ele pode ser rápido, mas a espada caindo no chão tá na gravidade, é 10 metros por segundo. Então... A Bankai dele, a Shikai do Aizen também pode ter essa questão. A gente não sabe exatamente, mas aqui ele não usa porque ele não conseguiria usar contra o Ishin, contra o Urahara. Ou seja, mesmo se ele pudesse, a gente não sabe se ele podia. Ele provavelmente também não utilizaria nada disso em uma luta contra Ichibei ou a Divisão Zero. Ele só usaria seus poderes de Hollow, ele não usaria a sua Shikai, o que poderia ser fatal e desencadear uma possível... A Shikai do Aizen tem um ritual para ser ativada, a gente não sabe exatamente qual é esse ritual, né? Uma derrota seguida de um selamento por parte do Ichibei. Agora, se o Aizen estivesse utilizando tanto seus poderes de Shinigami quanto suas partes de Hollow juntamente do Rugyoko, aí sim eu não vejo chances para a Divisão Zero. Pois, como nós vimos no caso de Yurrabarra, ele foi capaz de superar Ichibei com o hacks do All Might, que tecnicamente teria menos energia espiritual envolvida do que a Kyoka Suigetsu. E é claro... Mas também lembra que na batalha contra o Yurrabarra, o Tsukishima estava influenciando no passado também, né, cara? É um negócio meio complicado.
que eu tô me referindo à forma final do Aizen pós-selamento. Ou seja, é bem possível que essa última forma que a gente vê do Aizen no mangá tenha os requisitos necessários para vencer a Divisão Zero, enquanto a rolificada não Pode tem. traduzir hacks? Hacks é hack, de hack. Vou te hackear. São golpes quebrados que superam a realidade ou têm efeitos muito absurdos. Exatamente. Isso porque ela não usaria um hacks à altura para conseguir ludibriar todos eles, e só teria poder bruto. E nós sabemos que o poder bruto da Divisão Zero é absurdo, então é basicamente esse o meu veredito. Eu acho que deu pra entender, né? Fechou? Se o Aizen usar o Kyoka Suigetsu, ele tem chance. Se não, eu acho que não daria não. É basicamente esse o resumo. Um último adendo é que... A gente sabe mais ou menos, mas eu diria que é muito rápido, então qualquer ativação... Muito rápido quanto qualquer ativação de Shikai padrão. A gente vê que mostra o flashback do Barragan com a chegada do Aizen no Ecomundo. Mas a gente não vê direito, né? E o Aizen decide não fazer isso com o Stark porque seria problemático. Então não é tão trivial assim, não. Tipo, não que ele fosse perder pro Stark, mas ele fala, caralho, vai me dar dor de cabeça. E só pelo fato de termos essa dúvida se Aizen era ou não superior à Divisão Zero, podemos ver o quão importante foi o papel de Ichigo ao pará-lo. Só de imaginar tudo que poderia vir a seguir disso é o suficiente para entender o peso enorme da ação de Ichigo ao sacrificar o seu poder em nome desse objetivo. É um ótimo jeito de analisarmos o quão ameaçadora era a natureza de Aizen e também o quão importante foi a mentalidade de Cavaleiro Branco de Ichigo para a realidade como um todo. Mas, bom, quanto ao Aizen, eu acho que é isso! Senhores, eu queria muito que esse vídeo tivesse 30 minutos, mas eu acho que não vai dar. Sinceramente, que vídeo difícil de fazer, cara. Nossa! Mas, cara, sério, falando sério, foi ótimo. O Aizen, pra mim, é o melhor vilão do Big Three. É óbvio que tem vilões de animes melhores do que o Aizen, se você for colocar em outros patamares de anime, sem ser o clássico shonenzão, o clássico... O Aizen é muito marcante pra obra, né? A ponto que eu acho que ele perde o controle um pouco, o autor. Battle Shonen, o clássico para adolescentes. Se você pegar mangás mais adultos, você vai ver vilões mais maduros e com um desenvolvimento também tão bom quanto, se não superior ao do Aizen, ok? Mas, nós temos que admitir que esse personagem, ele fez história, tudo bem? Esse personagem, ele é o Rabão é um vilão melhor? Eu acho que algumas coisas sim e outras não. Diferente de tudo. Ele conseguiu, além de colocar um plot no plot do plot, ele conseguiu resolver outras tramas futuras de uma forma orgânica. Não tem como você não entender que aquilo lá é possível, porque a todo momento já está pré-estabelecido uma série de fatores acerca dele. Você olha, entende e faz sentido, sabe? Não tem muito pra onde correr. E embora muita gente ache que ele é superestimado e tudo mais, galera, o Kubo fez ele assim. O Kubo definiu ele como o Master of Puppets. Ele puxou e fez vários plot twists durante a obra. Ele desmentiu conceitos, ele criou conceitos, ele fez o Hogyoku, que é um dos itens mais roubados da obra. Depois do Urahara. Ele criou o protagonista para ser do jeito que ele é. Então, ele é a peça-chave que movimenta toda a trama de Bleach. Você não pode falar que ele é superestimado, porque ele é sim um dos top 5 da obra no mínimo. Assim, sendo muito generoso, sabe? E eu não falo isso nem porque eu pago pau pro Aizen. Eu acho que o Aizen ganhava da Rikifune e do Kirinji. Do Nimaya, a gente não sabe o que o Nimaya poderia fazer. Mas da Rikifune e do Kirinji eu acho que ganhava. Da Chutara, o bagulho ficava doido. Da Chutara, o bagulho ficava muito doido. O Nimaya, dependendo do real poder dele. A gente não sabe, por exemplo, se o Nimaya é ótimo no X1, mas não é bom contra grupo, né? Do Ishibei, aí é muito difícil. Eu entendo realmente o valor dele. Ele é uma peça-chave pra história. Não tem como você dizer que não. Então, basicamente, é isso, tá? Eu gostaria muito de ressaltar que esse personagem é fabuloso. Existem outros personagens bons também. Eu acho que o Yuha, ele é muito mal compreendido. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre ele. Mas, por favor, continuem aqui no canal. Bora dar uma moral pra esse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito esforço, suor. Se a espada do Nimaya cortar até a ilusão, acabou pro Aizen. Acabou. Lágrimas, brincadeiras à parte, só foi suor mesmo. Mas é isso aí. Se a espada do Nimaya conseguir cortar Hogyoku, acabou. Rapaziada, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Espero que tenham gostado do vídeo, embora eu ache que ainda poderia falar mais coisas sobre o Aizen, porque ele é insanamente grande, assim, em questão de conceito. Tem muita coisa pra ser dita sobre ele, mas é isso aí. Eu acho que, por enquanto, é suficiente. Se não, eu faço uma parte 2 desse vídeo no futuro. Beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui. Deixa seu like, confira aí a aba de membros, confira aí o hype. Também pode renomear Hogyoku, teoricamente pode. Por favor. Pode renomear pra pedra. Acabou. Bora fazer esse vídeo explodir. Show? Bom então vídeo. É isso aí. Bom vídeo na lista, muito bom ter mais um cubólogo entre nós. Os caras está mandando vários conteúdos bacanas de Bleach. Tá fazendo vídeo de outros animes também, mas eu tô mais
conectado no Bleach, vocês já conhecem ele, o canal já está crescendo. O link vai estar aqui no arroba no YouTube e na descrição para vocês assistirem. Então, muito bom ver nosso Bleachzinho querido recebendo a atenção que merece, as análises que merece.